Bom, muito obrigado a todos vocês por terem vindo. Estamos muito contentes de iniciar essa segunda sessão do ciclo de reflexões, os dilemas atuais do debate no espaço público. Foi um evento, um ciclo de reflexões pensado em 4 sessões. A primeira sessão já ocorreu, foi no dia 7 de outubro. Essa aqui é a segunda sessão, de dia 11 de outubro. Haverá mais uma sessão dedicada à reflexão sobre um filme, o filme A Onda, que mudou de data. Então a gente pede, por favor, que vocês anotem que a transmissão do filme, ou a exibição do filme, será em 18 de novembro. E depois temos a última sessão em dia 2 de dezembro. É com muita alegria que recebemos os nossos convidados e agradecemos a gentileza de ter aceito o nosso convite. E a ideia do ciclo está relacionada à percepção da necessidade de discutirmos internamente aqui na USP os dilemas atuais que enfrentam o debate no espaço público. Eu apenas lembro para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a ementa qual é o propósito do nosso encontro aqui. Locus por excelência para expressões... Óculos, sem óculos não dá. Locus por excelência para expressões da crítica social e do conflito político, o espaço público repousa em bases sociais, morais, institucionais que lhe asseguram, como características fundamentais, a abertura à diferença, a pluralidade de perspectivas, a tolerância à diversidade e o uso público da razão. Reconhecendo os sinais contundentes de erosão do espaço público no Brasil do nosso tempo, esta iniciativa interdepartamental recorre ao já consolidado patrimônio reflexivo da Universidade de São Paulo, especificamente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da qual nós formamos parte, para estimular esse ciclo de reflexões em 3 momentos. Primeiro, formular um diagnóstico do presente, depois rememorar criticamente os dilemas análogos de outros tempos, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, e, por fim, problematizar o que a relação entre arte e política pode revelar sobre o futuro. Sem mais delongas, eu passo a palavra à Fraia, que será a nossa moderadora de hoje. Obrigada, Adrian. Bom, também gostaria de dar as boas-vindas a todos, em particular aos nossos convidados, e justamente, enfim, indicar aqui que a proposta é que cada expositor fale por mais ou menos 20 a 25 minutos, e aí, ao final, então, haverá um debate. A gente valoriza muito isso, a possibilidade de debate com o público, e justamente para viabilizar tudo isso, e, em particular, a transmissão pelo IPTV USP, eu vou pedir que vocês falem bem próximos ao microfone, porque na transmissão da primeira sessão parece que houve problemas com o som, né? E aí o nosso técnico, Orlando, sugere que a gente fale mais próximo ao microfone. Eu gostaria, assim, de antemão, né, já contando com a presença muito, enfim, importante, né, de professores não só de renome nacional e internacional, mas em particular para essa instituição, que é a Faculdade de Filosofia, professores que tiveram um papel e têm até hoje um papel importantíssimo na história dessa instituição e que colaboraram e colaboram com a sua reflexão para essa história. Eu gostaria aqui, então, de apresentar o primeiro expositor de hoje, que é o professor Willy Boller, que é professor titular de literatura na USP, fez o doutorado em literatura brasileira na Universidade de Bochum, na Alemanha, com uma tese sobre a técnica narrativa de Guimarães Rosa. E fez, então, depois, a livre docência em literatura alemã, na USP, com uma tese sobre Walter Benjamin e a cultura na República de Weimar. Suas pesquisas tratam da modernidade no Brasil e na Alemanha, na intersecção da literatura com a história. E, justamente, enfim, uma ênfase muito grande em trabalhos, em pesquisas sobre Guimarães Rosa e Walter Benjamin, inclusive, explorando, inclusive, pontes entre Brasil e Alemanha pela via da literatura e, em particular, da história urbana. Então, eu passo a palavra ao Willy Boller. Boa tarde ou boa noite. Fraia, muito obrigado pelo convite e pela simpática apresentação. Como professor de literatura alemã, escolhi um romance alemão, Berlin-Alexanderplatz, de Alfred Döblin, publicado em 1929. Aqui está a tradução.
para contribuir às reflexões que vocês estão organizando sobre dilemas do espaço público. O romance fala do espaço público na Alemanha, em 1929, que foi, como vocês sabem, o ano da grande crise econômica internacional. E com esse romance eu quero abrir algumas perspectivas para a compreensão do que aconteceu na Alemanha nos anos imediatamente seguintes. Minha motivação é querer entender o que aconteceu, então, no meu país de origem e na minha cidade de origem. Eu nasci em 1944 e queria entender aquele país, como o fazem muitos visitantes de fora, tanto os turistas atuais, quanto os soldados ingleses que se prepararam a partir do final daquele ano a entrar no território alemão. Acabou de sair uma brochura, Eckhart, você sabe, que se chama Instructions for British Servicemen in Germany, 1944. Recomendo muito, custa apenas 8 euros. Acaba de ser editado em alemão e em inglês. Vamos aos antecedentes dessa história, assim como estão apresentados neste romance de Dublin. E vocês estão em mãos com um handout que mostra, de um lado, a história de Franz Bieberkopf, o subtítulo, e do outro, sob o título principal, referências à história da Alemanha. Walter Benjamin, na sua resenha Crise do Romance, se pergunta por que Berlin-Alexanderplatz e a história de Franz Bieberkopf apenas no subtítulo. A obra é uma montagem em 2 eixos. Nós temos, por um lado, a história desse operário, Franz, e, por outro, o estudo topográfico de um lugar emblemático da história alemã, a capital, Berlim. E então, Dublin mistura 2 gêneros. O primeiro eixo é representativo do romance, da tradição do romance de formação. O segundo é uma retomada do gênero da epopeia, que desde a antiguidade retrata a história de um povo. Eu vou então esboçar uma leitura desse romance epopeia a partir de algumas palavras-chave. Então tem um pouco de alemão também. Moritat é uma história, essa palavra aparece aqui no resumo. É uma história exemplar com ensinamento moral. Franz sai da prisão, acaba de sair da prisão, onde esteve durante 4 anos por ter matado a sua namorada. Ele então está livre agora na metrópole Berlim e se propõe a levar daqui em diante uma vida decente. Acontece que o narrador anuncia os reveses que o protagonista vai sofrer. Inicialmente, no livro 3, é enganado por um colega de trabalho. Posteriormente, livro 5, é atirado fora de um carro por seu suposto amigo Reinhold e perde o braço direito. E o terceiro revés, livro 7, sua namorada Mieze é assassinada pelo mesmo Reinhold. No final, o narrador, usando a máscara da morte, explica a Franz que ele próprio foi o responsável por todas essas derrotas. Ele foi presunçoso e ingênuo, atrevido e fraco. O romance, portanto, tem a sua moral e o prólogo conclui: observar e ouvir isto será instrutivo para muitos que, assim como Bieberkopf, habitam uma pele humana. A palavra tem a sua origem na palavra Mordtat, que significa assassinato. Voltaremos a isso. Segunda palavra em alemão, Hauptstadt, capital. Com Franz Bieberkopf, então, nós entramos em Berlim, simbolizada por esta praça Alexanderplatz. Bieberkopf procura se orientar e sobreviver nesse labirinto. Interessante notar uma
correspondência subliminar entre o nome do protagonista, que significa cabeça de castor, e a ideia de Hauptstadt, que é cabeça ou capital de um país. Biber, castor. O castor é o animal que, ao mesmo tempo, constrói e destrói. Agora mesmo, no noticiário de Berlim, os castores derrubaram 40 árvores em torno do castelo de Charlottenburgo. Daí, então, dos feitos desse animal, vamos ao conceito de montagem. Walter Benjamin o caracterizou como princípio estilístico do livro. Quais são os principais materiais de construção usados por Benjamin? As diversas impressões visuais e acústicas da metrópole, as onipresentes massas e a mass media, jornais, reclame, as lojas de departamento, os bares, os problemas sociais, e que aumentaram muito em torno de 1929, o desemprego, os discursos e as lutas políticas. É uma atmosfera de insegurança, de perigo, de violência. E, para expressar tudo isso, o autor mobiliza uma quantidade enciclopédica de palavras. Ele brinca com a língua, brinca com o dialeto berlinense, brinca com textos de canções, cita de obras literárias do Fausto, por exemplo, citações da Bíblia, recorre à linguagem científica, enfim. Através dessa oficina de linguagem, que é o romance-epopeia, a obra se torna um dispositivo para observar o que acontece nessa metrópole em hiperacelerado processo de modernização. Outra palavra alemã, Kneipe, vocês precisam conhecer. Kneipe é bar, o bar da esquina, onde a gente toma um drink, onde as pessoas se encontram, onde se tecem namoros, onde se fala sobre negócios, onde também se discute política, e onde se planejam crimes. Inclusive, num desses bares, há uma discussão política. O Franz vende jornais e vende o jornal do Partido Nazista. Então, ele está com uma braçadeira com a swastika. Então, um grupo de comunistas entoa a Internacional. E o Franz responde com outra canção, a canção nacionalista do século XIX, A Guarda do Reino. Voltaremos a isso. Isso lhes mostra, inclusive, como o livro transita entre a história do Franz e a história da Alemanha, a história política da Alemanha. Então, se vocês olharem a página com Alexanderplatz, vocês vão ter no handout um resumo da Era dos Impérios. Eu sei que Eric Hobsbawm inicia essa era em 1875, mas nesse caso, no caso da Alemanha, eu acho que devemos regressar até a época dos impérios de Napoleão e de Alexandre o Grande, o czar, que venceu Napoleão e que recebeu em 1805, antes de derrotar Napoleão, o nome dele, do czar Alexandre, foi atribuído pelo rei da Prússia a essa praça. No handout vocês têm detalhes, desde a grande derrota da Grande Armée, pela canção nacionalista, até a... Bom, então, em 1871, como resultado da Guerra Franco-Alemã, nesse contexto, surgiu na Comuna de Paris a Internacional. E o confronto das duas canções é emblemático para o confronto entre os dois países. Os exércitos alemães foram vitoriosos, mas é instrutivo de lembrar um comentário que foi publicado apenas 2 anos depois por Friedrich Nietzsche. Eu cito: "Uma grande vitória é um grande perigo. De todas as consequências que a última guerra contra a França
trouxe, a pior talvez seja o erro da opinião pública, que também a cultura alemã tenha vencido nessa guerra. Esse desvario é altamente nefasto, porque é capaz de transformar a nossa vitória numa completa derrota. Essas palavras de alerta, que eram proféticas, foram frases faladas ao vento. Na opinião pública alemã, na Câmara dominante e entre os militares, predominou a ideia de que o Reich alemão estava preparado para tomar o seu devido lugar entre as grandes potências. Então, inclusive, tem uma locução berlinense que é bancar o grande Guilherme, que é uma referência a um rei da Prússia particularmente arrogante e que também cabe ao imperador Guilherme II, diretamente responsável pela Primeira Guerra, que começou há 100 anos. Kneipen 2, voltando aos bares. Então, nesses bares, nós ficamos sabendo também, nós temos informações sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução de Novembro. Vocês têm no handout a memória de vários lugares de batalha e também uma referência à lenda de que o exército alemão teria sido apunhalado pelas costas. E também as revoluções, enquanto a revolução é um operário que fala isso a Franz no bar, enquanto a revolução de outubro na Rússia deu certo, aqui na Alemanha não. Houve o grupo Spartacus, ou seja, o grupo liderado por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, que organizou uma revolta armada contra o governo, mas eles foram assassinados por um grupo paramilitar. E foram essas organizações paramilitares de todos os lados, desde a extrema esquerda até a extrema direita, que dominaram a cena política na República de Weimar. Franz, como já sabemos, ganha a sua vida com a venda de jornais. Não é um jornal qualquer, é o Observador do Povo. É uma necessidade material e o vendedor, Franz, é completamente ingênuo, como observa ironicamente o narrador. Ele, Franz, diz o texto e diz o narrador, não tem nada contra os judeus, mas ele é a favor da ordem, tem que haver ordem. Para falar claro, então, o texto, em outros lugares, mostra vários fragmentos da ideologia e propaganda nazista. Situação econômica, a situação é resumida por um operário. 4 anos depois da guerra, do fim da guerra, eu estive em Berlim. O que nós tivemos foi inflação, do dinheiro valia só o papel, milhões e bilhões, mas nada de carne, nada de manteiga. Tanto assim que, então, no Reichstag, no parlamento alemão, houve constantemente alertas de crise e o próprio livro, a ação naquele momento se passa ainda em 1928, fala de 1,5 milhão de desempregados. No ano seguinte, quando o livro foi publicado, atingiu o número de 6 milhões e o país estava, ou boa parte do país, procurando um salvador da pátria. Tinha frequentemente nas ruas alemãs pessoas com escritos aqui, estou procurando trabalho, eu faço qualquer coisa. E então era uma situação política em que o acreditar num Estado social e de direito foi profundamente abalada. E os choques entre a extrema-direita e a extrema-esquerda se multiplicaram. Geld, vocês precisam conhecer essa palavra, dinheiro. Então, Franz precisa ganhar a vida, então ele vai à cata de dinheiro. E, por acaso, vejam o livro 5, ele encontra numa das Kneipen, num dos bares, um grupo, um bando que se apresentam como comerciantes de gado
e de frutas, mas, na verdade, eles vivem de assaltos, ou melhor, de arrombamentos. E, então, o Franz recebe uma proposta do chefe desse bando de dar uma pequena colaboração. Franz acaba aceitando, mas isso não é suficiente. A explicação principal se chama Reinhold. É o nome de um personagem que literalmente seria puro e amável. Só que este personagem que está ali no bar, numa velha capa de soldado, não tem nada de puro e nada de amável. Mas ele sabe conquistar Franz pelo fato de arrumar uma série de mulheres para ele. Uma atrás da outra, então, é o paraíso para Franz, e ele passa a admirar cegamente o Reinhold. E a primeira consequência é que justamente Reinhold, logo na noite do primeiro crime, joga o Franz para fora do carro e o carro que segue passa por cima do braço. Verbrechen, crimes. Nós temos os crimes do dia a dia que aparecem nos vários jornais, e nós temos como pano de fundo uma permanente crise política. Döblin anota o seguinte no seu diário: ele era médico. Ele disse: olha, no meu dia a dia eu tive contato frequente com criminosos através da minha profissão de médico, e eu me dei conta que a nossa sociedade é profundamente infiltrada em todos os níveis por criminosos. De fato, naqueles anos, entre 29 e 33, um bando de criminosos se preparou a assumir o governo político no Estado. E no dia 30 de janeiro de 1933, como todos vocês sabem, o chefe desse bando foi nomeado como chanceler do Reich. Tem um comentário no livro de Döblin: Das Deutsche Reich ist eine Republik und wer es nicht glaubt, kriegt eins ins Genick. O Reich alemão é uma república que não acredita vai receber um golpe na nuca. Amputação e anestesia. Por que o Franz perdeu o seu braço? Isso os seus amigos que ajudam se perguntam. E o próprio Franz não revela o criminoso, o Reinhold, porque ele continua adorando-o. Franz é levado para uma clínica pelos amigos e, então, lá lhe cortam o braço direito. Evidentemente, ele é anestesiado e Franz conhece bem esse estado de anestesia ou narcose, porque tem no livro 4, ele só cochila e bebe, diz o narrador. Ele fica meio narcotizado. Essa situação, narcose, amputação, tornam-se historicamente significativas quando lemos estas passagens paralelamente a um relato que o etnólogo alemão Kurt Unkel enviou para o diretor do Museu Goethe. Unkel se chamava, era um nome primitivo, ele se mudou para o Brasil aos 20 anos, estudou a cultura dos índios, recebeu deles o nome de Nimuendaju. Então, em 1934, Kurt escreve o seguinte, envia para Belém o seguinte: o nacionalsocialismo exige do indivíduo que ele mergulhe no rebanho. Ele odeia o individualismo, do qual o cientista é o representante. Ciência, ele só compreende e admite na medida em que se relaciona com os problemas do nacionalsocialismo. Causa-me pena o aspecto das vitrines nas nossas livrarias. Hoje são transformadas em meras agências de propaganda. O nacionalsocialismo me parece um fenômeno patológico. Permita-me uma comparação. Um homem recebe um ferimento grave numa perna. Surge um médico, leva o paciente para a mesa de operação, anestesia-o e corta-lhe a perna. O homem está salvo. Até aí, muito bem.
Mas o que não se concebe é que aquele médico queira agora sugerir ao paciente que daqui em diante, não só o seu estado normal, mas a condição ideal para ele seja a da anestesia ou da narcose. É o que Hitler está fazendo com a Alemanha. Fim da citação de Nimuen Daju. Mordtat, eu já lembrei no início que daí assassinato resultou a palavra moritat. Então, nós, logo depois do assassinato da namorada, Mitze, tem uma passagem impressionante em que o narrador faz uma composição, uma constelação de sons assustadores, horríveis, parece um ataque aéreo. E, de fato, é como um prenúncio da guerra aérea entre 1939 e 1945. Falta uma última palavra, Dummheit. Dummheit em português, burrice, em francês, la sottise, é a palavra com a qual Baudelaire, e não é por acaso, inicia as suas Flores do Mal, o principal ciclo de poemas sobre o fenômeno da metrópole moderna. De fato, o traço básico do protagonista é a burrice. O próprio Reinhold diz isso para o chefe do bando. Esse cara, Reinhold, é um idiota, sempre rindo e sorrindo, é burro demais, não regula direito. Então, ele se sente desafiado a brincar com o Franz. No fim, a figura da morte, a figura alegórica da morte, o julga. 3 vezes vergonha, Franz. Ela, a Mitze, veio junto até você, era encantadora, te protegia, e o que você faz? Se gaba com ela diante do seu pior inimigo. Você é o principal culpado que ela não está viva. E, além disso, você não era capaz de chorar nenhuma lágrima por ela, que morreu por ti. Então, a limitação da inteligência acrescenta-se à pobreza do sentimento. Última observação sobre a burrice. É instrutivo ler a história do tonto Franz Bieberkopf da perspectiva de um discurso que Robert Musil fez em 1937 em Viena com este título, sobre a burrice. Ele mostra como a relação entre a burrice de um indivíduo e o caminho de um povo para a burrice. Não é difícil ver nesse texto de Musil uma relação, uma alusão ao nacionalsocialismo. Então, só aqui 1 ou 2 elementos. Pessoas, quando aparecem em grande quantidade, então tem quer dizer, podem agora viver tudo o que desejam e nota-se uma tendência de se permitirem tudo o que lhes é permitido como indivíduos. A fonte acaba sendo o livro de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, publicado em 1926. Musil, no capítulo, o crítico Hans-Ulrich Gumbrecht, no seu livro 1926, Vivendo à Margem do Tempo, ele ilustra o capítulo assassinato com esta observação. O assassinato era legítimo para o líder político carismático quando o assassinato foi cumprido em nome da nação. Então, Musil conclui dizendo que facilmente a burrice ocasional de um indivíduo pode se transformar numa burrice constitucional de todos. Eu poderia citar 2 frases, 2 linhas da enciclopédia alemã que foi reeditada em 1935, Bertolt Brecht. Escritor, perdeu a cidadania alemã em 1935, vive no exterior. Einstein, diretor do Instituto de Física em Berlim. Foi destituído em 1933.
vive hoje no exterior e perdeu a cidadania alemã. Assim, a Alemanha, daquele tempo, aboliu a sua inteligência. Bom, muito obrigada, Vili, pela apresentação. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Upiano, mas não sem antes apresentá-lo brevemente. O professor Upiano é professor emérito da Faculdade de Filosofia, Ciências, da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor titular aposentado de História Antiga, licenciou-se aqui na USP em 1959 em Letras, fez um doutorado em Arqueologia Clássica, ninguém é perfeito, né? Você, Upiano. E dirigiu o Museu Paulista, organizou o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e dirigiu esse museu. Foi membro do Conselho Superior da FAPESP, da Missão Arqueológica Francesa na Grécia e também membro do CONDEFAT e do Conselho do IFAM. Fez pesquisas e publicou no Brasil e no exterior, tanto nas áreas de História Antiga, cultura material, cultura visual, patrimônio cultural, museus e museologia. E recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002. Boa tarde. Fraia, você ainda não descobriu que é assim que as atendentes do Cato leem os currículos? Muito obrigado pela apresentação. De qualquer maneira, também agradeço aos colegas Fraia e Adrian pelo convite, que me deixou muito alegre, mas também um pouco inquieto, porque não estou nas melhores condições de saúde. E quando, por exemplo, o joelho falha, o cérebro reclama, né? Bom, seja como for, os tempos que nós estamos vivendo não têm fornecido muitos motivos para nos alegrarmos com a USP. Mas iniciativas como este ciclo de reflexões, trazem alento e são prova de que há um fio de luz no fim do túnel. O que eu tenho a dizer é muito, muito simples. Tão simples e tão banal e tão cheio de boas intenções que poderia até ter sido rascunhado pelo Paulo Coelho. Entretanto, ainda que se fundamente menos em análise e mais na experiência que eu vivi como docente nesta casa, ao longo de vários anos, 44, eu penso que tem algum sentido expor meu testemunho, ainda que com uma marca bastante subjetiva. Eu começo por fazer uma referência à memória. Eu havia sugerido à Fraia justamente o título Convivência e Memória para esta exposição, mas achei depois, quando eu comecei a preparar a minha fala, que os dois temas juntos ficariam muito pesados. E vou limitar-me a extrair da minha memória alguns dados para selecionar umas tantas transformações que acredito merecem um instante de atenção. Isto é, eu sou obediente, eu acho que eu fiz a parte do meu dever de casa, mas em vez de falar sobre memória, eu vou usar uma matéria mnemônica da minha memória para algumas reflexões. Só que antes eu precisaria dizer o seguinte, com relação à memória. Eu não alimento nenhuma lembrança nostálgica, nem qualquer disposição de lamentar o encerramento daquela era de ouro da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na qual eu me formei, mas cuja riqueza inimaginável e cuja fecundidade extraordinária, originais, jamais teriam sentido nos dias de hoje, no contexto acadêmico de hoje. O que acontece é que a minha concepção de memória é semelhante à de Alice, no País das Maravilhas, desse extraordinário Lewis Carroll, né, que justifica a utilidade do historiador para falar do futuro. Quando Alice, num certo momento, afirma que não consegue lembrar-se das coisas antes que elas aconteçam, a Rainha de Copas replica: que pobreza de memória é essa que só funciona para trás? E não há como não concordar, né? Então é nessa perspectiva que a memória, e
as minhas memórias, as minhas lembranças vão ser utilizadas. Mas, agora já entrando diretamente na minha exposição, para quem iniciou sua carreira docente naqueles anos de chumbo do regime militar, em que a universidade foi atingida, mas soube responder e, sobretudo, foi defendida pela melhor parcela da comunidade acadêmica, não deixa de ser motivo de grande perplexidade perceber que durante a última greve, nem as autoridades universitárias, preocupadas essencialmente com as dimensões contábeis e econômicas da crise, e nem grevistas e nem não grevistas, se esforçaram por procurar medidas que defendessem a universidade no momento de patente fragilidade sua. E nem foram capazes de ultrapassar os interesses incomunicáveis de cada fortim blindado e reconhecer os interesses da sociedade pelos quais a universidade existe e aos quais ela deve responder. Eu não estou desqualificando nem as questões contábeis e econômicas, nem as reivindicações salariais e conexas, nem, muito menos, o direito de greve, mas diagnosticando uma grave enfermidade que chamaria de progressiva desrepublicanização da universidade. Acresce que nas duas últimas greves, ao contrário das anteriores, e nós temos greves desde 1972, ocorreu uma dupla tensão. O confronto entre grevistas e autoridades, que era o confronto padrão, agravou-se no embate entre grevistas e não grevistas, com agressões e violência de todas as partes, incluindo as omissões, que não deixam de ser também uma forma dissimulada de violência. Nesse quadro, eu gostaria de apontar 3 questões selecionadas pela minha memória que representam transformações empobrecedoras na universidade, e em especial na faculdade. É claro, quando eu falo da faculdade, minha principal referência é o meu departamento. Não quer dizer que eu imagino que a faculdade seja homogênea, mas, de qualquer maneira, algumas das questões que eu vejo no meu departamento têm uma amplitude que ultrapassa os limites departamentais. Então, nesse quadro, eu gostaria de apontar essas 3 questões, que são as seguintes, e que representam, então, transformações empobrecedoras para a universidade e para a faculdade. A primeira é a despolitização da universidade e da faculdade. A segunda é a privatização da universidade. E a terceira, o esgarçamento de sua natureza como espaço de convivência. Então, comecemos pela despolitização. A despolitização da universidade é um processo iniciado há algum tempo e que não destoa da despolitização da sociedade brasileira como um todo, em que da política se preservaram, sobretudo, as embalagens formais, como os partidos políticos, as instituições, as eleições e, sobretudo, as vantagens pessoais. E não que na greve não tenha havido presença de interesses partidários e muita agitação eleitoral, mas o que tem faltado é a política. Política como ações e práticas que aguçem a consciência das necessidades da polis e contribuam para provê-las nas diversas esferas, caracterizando-se pelo recurso às formas de convencimento e aceitação da pluralidade, em especial no reconhecimento do bem comum capaz de subordinar o bem individual. Isso me leva a dizer alguma coisa sobre a universidade pública, sobre o trabalho numa universidade pública. O trabalho numa universidade pública não é um emprego sem marca específica. É serviço público. O que quer dizer? Serviço ao público, serviço à sociedade. Não penso em sacerdócio ou qualquer slogan adocicado desse tipo que aumenta a glicemia no sangue. Porque, no fundo, se trata de uma verdade republicana, é uma exigência republicana da vida política. O trabalho na universidade pública, o trabalho do docente, do discente, o trabalho administrativo, o trabalho técnico, pode e deve ser via de assegurar uma vida digna, pode e deve ser via de realização pessoal, gratificante. Eu diria até para os mais necessitados, pode ser ocasião não de status, mas de algum tipo de reconhecimento social. Mas tudo isso dentro de um horizonte de serviço público.
Porque se esse horizonte for apagado ou minimizado, abre-se espaço para a privatização, que tira legitimidade e sentido de nossas ações. O que se pode dizer sobre a privatização? Há quem fale em cooperativismo sindical que tomou conta de professores e funcionários durante a última greve. Pessoalmente, eu prefiro falar de um fenômeno que é muito mais amplo, pois atinge toda a sociedade crescentemente. É a privatização, que para mim, praticamente, seria um sinônimo da desrepublicanização que já mencionei acima. Praticamente, as duas noções se superpõem. Fala-se muito na privatização da universidade pública, em geral atribuída primeiro aos outros, e de preferência a situações institucionais explícitas. E especialmente na universidade, ela é vista preponderantemente nas fundações, nos convênios suspeitos, nas taxas ilegítimas e, muitas vezes, ilegais, na superquadra bancária, no hotel para renda no campus, que graças a Deus não passou de projeto, etc, etc, etc. Eu não vou discutir esses casos todos, que são complexos, de muitas facetas e implicações, mas o que me impressiona é que não temos o hábito de analisar certos comportamentos nossos, como privatistas. O historiador José Murilo de Carvalho já havia observado como certas reivindicações relativas à cidadania, em que o conteúdo democrático está rigorosamente circunscrito a um indivíduo e seus interesses, mais parecem fundamentar-se no Código do Consumidor do que na Constituição. A própria greve, por exemplo, não pode deixar de pagar um preço pelos danos que provoca no interesse público. Ela é legítima, mas nisso não a desobriga de ressarcir os danos provocados. E que as atuais reposições de aula, pelo menos no modelo mais frequente, não cobrem. Eu lembro que a Fraia me contou de aluno seu que dizia ter batalhado muito para entrar na USP, mas estava agora batalhando muito mais para estudar na USP. Isso me dá confirmação do que eu venho dizendo. Apenas para exemplificar, menciono alguns tipos de privatização velada, mas igualmente perniciosa, que contamina docentes e discentes, e que são fenômenos de um comportamento extremamente frequente. E são só dois exemplos, um de professor, outro de aluno. Professores privatizam quando não fornecem justificativas adequadas de seus critérios de avaliação e notas, muitas vezes porque nem tem critérios. E sem contar que, até do ponto de vista legal, é um delito porque os atos administrativos, por lei federal, devem conter fundamentos explícitos para, inclusive, serem contestados, e se não for para serem contestados, até por razões pedagógicas, para se aprender quais são os critérios, discuti-los, e aqueles que são critérios aceitáveis serem utilizados para que possa haver algum progresso na relação pedagógica. Ou então, quando eles não são assíduos ou negligenciam outros serviços de sua responsabilidade. Isso, para mim, é privatizar, e não há como sair dessa interpretação. Porque são interesses individuais e não os interesses coletivos que estão em causa, que são a motivação desse comportamento. E, por sua vez, os alunos privatizam quando escolhem disciplinas, não pela formação que podem trazer, mas pelas baixas cargas de exigência do docente. Ou quando se matriculam apenas para assegurar certos benefícios, como acesso a certos serviços, restaurantes, o centro esportivo e assim por diante. Repito, em todos esses casos, os interesses individuais é que dão as cartas. Isso é ou não é privatizar a universidade pública? É. Isso daqui é propriedade pública também. Eu passo agora a um tema mais ameno, que a minha memória mostra que também está se transformando, infelizmente, a terceira transformação da faculdade. É a universidade como espaço de convivência. A universidade é, por definição, locus de universalidade, mas é igualmente locus de convivência. E sua dimensão de convivialidade
vem se atenuando ultimamente a passos rápidos. Se nas unidades universitárias que dispõem de laboratórios ou ateliês ou trabalhos de campo o problema é menos sensível, numa faculdade como a nossa, os riscos de atomização e suas danosas consequências são permanentes. Basta lembrar que em alguns departamentos o modelo de matrículas avulsas, fragmentando no tempo e no espaço a própria presença física do aluno, vem impedindo a formação de turmas, afetando a existência de uma memória generacional e o desenvolvimento de certas formas desejáveis de sociabilidade que são essenciais para o próprio aprendizado. Convivialidade, a palavra que já pronunciei, treinei muito para errar, é um neologismo derivado do inglês, mas que entrou em circulação na França no século XIX, e o que é mais interessante, pelo escritor e gourmet Brillat Savarin, o que já nos remete ao vocábulo latino de que deriva, que é convivium, que significa banquete, festividade, celebração, boa companhia. Mais ou menos equivale ao grego simpósio, com uma pequena diferença, é que no simpósio se bebia mais do que se comia. Às vezes nem se comia, só se bebia. E se discutia, e se fazia filosofia e política. Quem deu a esse vocábulo presença nas ciências sociais foi o filósofo e pedagogo franco-croata Ivan Illich, em 1973, autor de uma crítica radical, embora por vezes utópica, à sociedade industrial, à ordem capitalista. Diz ele, a convivialidade é o inverso da produtividade industrial, que produz servidão. Que os utensílios conviviais, comprometidos com as necessidades e interesses humanos, tornam possível a humanização das sociedades. Dizer que a universidade é lugar de convívio não significa que ela seja, por excelência, espaço de sociabilidades diversas, indiferenciadas. Isso, é claro, é bem-vindo e é necessário. Mas aquela marca específica, aquilo que é identitário para uma universidade, e que também traduz, portanto, uma exigência, é que tal convívio, prioritariamente, deva ser intelectual. A vida intelectual, certamente, tem momentos de solidão absoluta, de profunda individualidade. Mas também precisa de interação, de confronto, que é tão pouco existente entre nós. Todo mundo parece temeroso das suas certezas e de partilha. E não se trata de negar ou desprezar as outras formas de convívio, mas de reconhecer que o convívio intelectual é uma das condições indispensáveis para que a universidade pública possa cumprir adequadamente suas funções. Eu me pergunto como que a universidade, que diz ter na pesquisa, na docência e na extensão as suas 3 metas principais, 3 rumos principais, como pode cumprir adequadamente essas funções que não seja exatamente na ambiência da universidade como locus intelectual, de convívio intelectual. E sem fazer grandes distinções entre conhecimento, pesquisa, atividade intelectual, é o conhecimento, aliás, já que nós temos esse tripé de objetivos, é o conhecimento que percorre e unifica esses 3 campos do tripé de objetivos. No caso específico da faculdade, as atividades de cada campo devem estar comprometidas com a produção, a formação e as múltiplas modalidades de atuação de uma consciência crítica da sociedade. Eu acho que esta seria a principal oportunidade de amarração em torno do pensamento de uma função que fosse específica da nossa faculdade. Consciência crítica da sociedade. Convívio não pressupõe harmonia, muito menos unicidade, e não descarta o conflito.
Estas questões foram mais amplamente debatidas em relação ao conceito paralelo de viver juntos, a partir do interesse cultivado por Roland Barthes na década de 1970, diante das dificuldades de articular liberdade individual e vida coletiva, ou diversidade e democracia. Ou então, que surge um pouco mais tarde, a discussão sobre as ambiguidades da ilusão fraterna, da fraternidade. Pessoalmente, eu prefiro considerar que o convívio universitário não dispensa o compromisso com um projeto de natureza política, intelectual, cultural, etc., etc. Trata-se, portanto, mais que de viver juntos, ou mais precisamente do que viver juntos, trabalhar juntos. A universidade é um lugar de trabalho. Muitas vezes a gente não percebe isso. Um lugar de trabalho de professores e de alunos. Não é um balcão de distribuição de informação ou tarefas. Há quem jamais tenha utilizado uma biblioteca universitária como lugar de trabalho, mas apenas como almoxarifado de publicações ou de xerox. Há uma última questão pertinente à convivialidade que deve ser lembrada. Como ficam os cursos à distância, ou a chamada universidade virtual? Eu não vou cutucar onça com vara curta. Deve ser vista com a maior reserva. Eu diria mesmo como terceirização de sua natureza enquanto locus de convivência. Essa questão é complexa e eu não teria como discuti-la aqui. Ela envolve desde problemas epistemológicos a metodológicos e operacionais, fora do nosso horizonte imediato. Porém, eu não posso deixar de mencionar várias intervenções de alunos meus privilegiando a suposta liberdade, uma liberdade flexível, dútil, sem fronteiras, do espaço cibernético em contraposição ao espaço físico corporal. De fato, o corpo é opaco, alguns são mais opacos que outros. Resistente, pode ser um estorvo, mas no ciberespaço ele perde justamente a corporalidade e ganha asas como um hipertexto. Há mais, contudo. Me ocorre à memória um trecho de notável livro do sociólogo Richard Sennett, Carne e Pedra, o corpo e o cidadão na civilização ocidental, em que ele, analisando os vastos e libérrimos espaços públicos providenciados na Paris pós-antigo regime, para comemorações cívicas, e observando as respostas passivas da população, decepcionantes, portanto, para os promotores dessa mudança urbanística, acredita ter recebido uma lição perturbadora sobre a liberdade que busca vencer a resistência, diz ele, abolir obstáculos e começar de novo, a liberdade concebida como um volume puro e transparente, embota o corpo. A liberdade que estimula o corpo o faz aceitando a impureza, a dificuldade e a obstrução como parte da própria experiência de liberdade. A resistência, prossegue, é uma experiência fundamental e necessária para tomar ciência do mundo em que se vive. O corpo vive quando enfrenta a dificuldade. Esta é a lição do Paraíso Perdido, a versão secular do exílio bíblico. Eu completaria. O corpo, na sua corporalidade, ainda marca definitivamente o lugar de convívio. Concluindo, a conviviabilidade aparece assim, além do mais, como um antídoto às quedas de braço que marcaram muitos episódios da greve, pois fornece ambiente próprio para a política, se a entendemos na formulação de Dahrendorf como a arte de administrar conflitos, não de obter hegemonia dominando os conflitos. E eu termino com duas citações muito oportunas para reforçar qual procedimento que combina com a convivialidade. A primeira citação é precisamente de Ivan Illich. Diz ele, na sua fragilidade, apenas a palavra pode reunir a multidão de homens, a fim de que o turbilhão da violência se transforme em encontro convivial.
Será que a palavra tem esse poder? Vale a pena se arriscar. E a segunda citação é de Marcel Mauss, que diz que é preciso lançar bases. Ele não fala em sociedade convivial, a expressão surgiu bem depois, mas de qualquer maneira é uma sociedade convivial de que ele fala, uma sociedade onde se possa viver junto e se opor sem se massacrar. Eu imagino que essas questões deveriam ficar permanentemente na agenda da USP. Muito obrigado. Obrigado, Piano, pela inspiradora exposição. Agora eu passo a palavra ao professor José Bueno Conte, do Departamento de Geografia. O professor José Bueno Conte é professor titular também da Universidade de São Paulo, da USP. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geografia física. Também fez sua graduação aqui na USP, nesse caso em geografia, né? Fez isso em 1958, doutorado em Geografia Física, também aqui, e tem trabalhado, tem várias publicações, em particular sobre a questão de clima, meio ambiente, mas também conta com vários trabalhos, enfim, livros e artigos e capítulos de livros sobre a história da geografia aqui na USP, com destaque para memórias sobre Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber, etc. Tá? Então eu passo a palavra para o professor José Bueno Conte. Então, boa noite a todos. Muito obrigado aos organizadores desta mesa pelo convite que me foi formulado, dando essa oportunidade agradável de ter contato com esse público e com os colegas. O professor Willy Bolle, que eu conhecia de nome, mas nunca tinha sido apresentado ainda, está aqui na mesa. O professor Piano foi meu colega de turma. Ele era de letras e eu era da geografia. Então, até quando na nossa formatura, naquele tempo se fazia formatura solene, foi no Teatro Municipal, ele foi escolhido para ser o orador da turma, porque ele era muito inteligente já quando jovem. Então, e depois ele teve muito tempo no exterior, e eu também, cada um teve a sua história, e depois terminamos aqui outra vez. Agora somos dois aposentados, eu velhinho. E então, aqui nesse momento de fazer um depoimento a pedido de geografia e memória, né? Bom, eu começaria dando uma ideia do que é a geografia, para a maioria aqui talvez não seja, né? A geografia é o único ramo do saber humano que, sem deixar de pertencer à categoria das geociências, integra também as ciências sociais e, portanto, humanas. Porque a geografia analisa de forma integrada três categorias. O espaço terrestre, primeira categoria, e a operação e a transformação nele operada pela sociedade humana, que é a segunda categoria, ao longo do tempo histórico, que é a terceira. Então, a história e a geografia estão absolutamente interligadas e associadas e não é possível separá-las, né? Por isso, quando se criou... esse processo de análise dessas três categorias vai produzir aquilo que os gregos antigos chamavam de ecúmeno, quer dizer, o espaço tornado adequado à sobrevivência das comunidades humanas, né? E também é esse processo que vai construir as paisagens, que é outra categoria de síntese muito importante da geografia. Por isso, quando se criou a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que eu também sou desse tempo, né? Não do tempo da criação, hein? Que foi 1934, não. Mas e que se criou com a finalidade de ser o centro... Como é? Diga, Maria Antônia. Somos do tempo da Maria Antônia. Ambos, né? Que foi o nosso local glorioso. Os estudantes de Direito têm como local emblemático para eles o Lago de São Francisco. Mas nós temos o nosso, que é a Rua Maria Antônia,
não é? Nós tivemos um colega aqui, o professor Mário Gonzalez, falecido há pouco tempo, que ele era professor de letras, ele era argentino, então ele não participou desse passado, e na congregação se falava muito sobre os acontecimentos da Maria Antônia, etc., né? E um dia ele pediu a palavra e disse, mas quem foi essa Maria Antônia? Que só se fala nela aqui, né? Bom, depois, fazendo esse parênteses, né? Eu diria que quando se criou, então, a Faculdade de Filosofia, a geografia, ela criou para ser o centro por excelência das humanidades, a nossa faculdade. E a geografia foi aí inserida muito apropriadamente, né? E surgiu junto com a história, com a qual constituía um único diploma nesse tempo. A gente entrava aqui para fazer o curso de Geografia e História, que era a tradição francesa, que não havia separação. E foi quando eu também entrei aqui. Só em 1957, eu já como aluno de graduação, veio um ato do governo separando, criando 2 diplomas. Aí o grupo poderia optar entre continuar até o final, receber o diploma de Geografia e História, ou optar por História, ou optar só por Geografia. Dividiram-se 3 grupos mais ou menos iguais, né? E eu optei por a Geografia. Aí me disseram, mas você vai deixar de lado a História, não vai ter o diploma de História? Eu falei, a minha opção é a Geografia. E eu vou optar pela Geografia. E nunca me arrependi dessa decisão, né? Hoje em dia, com a emergência da chamada questão ecológica, né, sobre a qual se fala muito, né, a geografia passou a ser muito valorizada, assumindo um papel educativo muito relevante, ao enfatizar a importância da solidariedade entre os grupos humanos na defesa do patrimônio comum, que é a natureza, né? No seu início, o curso de Geografia e História tinha muito pouca procura. Havia muito poucos que se interessavam por fazer. Até eu ouvi dizer, né, que como não sou desse tempo do início da faculdade, que os professores iam nos colégios falar sobre a Faculdade de Filosofia, para trazer vocações para cá, né? Nesse tempo. E então era muito comum que recebesse alunos que já eram formados em outras escolas, mas vinham para a Faculdade de Filosofia. Um exemplo é o professor Haroldo de Azevedo, muito conhecido, né, que era já diplomado pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em Direito. E ele veio para fazer Geografia, depois se tornou prestou uma folha de serviço notável à Geografia, e ele foi um dos primeiros catedráticos da nossa escola, né? Agora, já que temos que recapitular, resgatar essa memória, eu lembraria que a segunda tese de doutorado defendida na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi na Geografia. A primeira foi na Química, que nesse tempo fazia parte da nossa faculdade, né? Que eu me penitencio de não saber aqui o nome do autor dessa tese. Mas a segunda foi na Geografia. E a autora da tese foi a professora Maria Conceição Vicente de Carvalho, filha daquele insigne poeta santista Vicente de Carvalho, né? E a defesa da tese foi em 1944. Então, este ano, comemoramos 70 anos da primeira tese do doutorado defendida na Geografia. E o Departamento de Geografia organizou, por iniciativa da professora Rita da Cruz, está aqui presente, uma noite em comemoração, em celebração aos 70 anos da tese da professora Maria da Conceição. Ela era orientanda do professor Pierre Monbeig, que tinha sido membro da missão francesa trazida durante a fundação da USP. E a tese dela, o tema era Santos e a Geografia Humana do Litoral Paulista. Apesar do seu título, Geografia Humana do Litoral Paulista, ela fez também uma competente análise do quadro natural da área costeira do nosso estado, desde Ubatuba até Cananéia. Aliás, foi o primeiro trabalho científico que se fez do estudo da natureza do litoral, feito nessa tese pioneira da professora Maria da Conceição Vicente de Carvalho, né? Infelizmente, essa tese nunca foi publicada, porque eram tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial, 1944, né? Então, aqui também as coisas eram difíceis. A tese nunca foi publicada. Mas ela está disponível no arquivo de teses lá do CAP, do Centro de Apoio da Pesquisa Histórica, e ainda hoje é referência, não só para os estudos dos geógrafos, como também para historiadores, sociólogos e outros estudiosos. Agora, no contexto da geografia,
num contexto mais amplo, né, é oportuno destacar o trabalho da Associação dos Geógrafos Brasileiros, que era uma associação cultural, mas intimamente ligada ao Departamento de Geografia. Ela fazia quase que parte da entidade acadêmica. Ela foi fundada em 1934, junto com a universidade, pelo professor Pierre de Fontaine, que também era outro membro da missão francesa, né? E essa associação, eu estou lembrando aqui, porque ela contribuiu de maneira muito expressiva para o conhecimento da geografia do território brasileiro, porque ela promovia encontros a todo ano, num ponto qualquer do território brasileiro, e escolhia um lugar, de preferência, afastado, porque no local do encontro, os professores presentes, pesquisadores e alunos, faziam, sob orientação dos professores, uma pesquisa no local, uma pesquisa urbana, uma pesquisa da zona rural, da vida econômica, e depois publicavam um relatório que saiu nos anais, então aquela área ficava sendo conhecida. É claro que era um estudo muito rápido, assim, muito preliminar, né? Mas era alguma coisa. Então, para você ter uma ideia, a pesquisa era feita na localidade, na sede do evento, que constava desses trabalhos de campo, né? E eu vou dar 2 exemplos só. Em 1948, essa reunião aconteceu em Goiânia, Goiás. Imagine aquele tempo, né? Uma segunda, 4 anos depois, foi em 1952, em Cuiabá. Vocês já imaginaram o que era chegar em Cuiabá em 1952? Pois os geógrafos estavam lá e fizeram um estudo e publicaram o trabalho, né? Em 1956, realizou-se no Rio de Janeiro o 18º Congresso Internacional de Geografia. Foi o primeiro no Hemisfério Sul. Depois, muito tempo depois, aconteceria outro na Austrália, né? Mas esse congresso feito aqui no Brasil foi um enorme êxito científico. Vieram geógrafos do mundo todo nesse momento. Era logo no imediato pós-guerra, né? E boa parte dos professores do departamento se organizar excursões em vários pontos de um país continental como o nosso, né? Para levar os geógrafos estrangeiros à Amazônia, ao Nordeste, ao Planalto Meridional, ao Pantanal. E sobre todas essas áreas foram publicadas com antecipação um estudo para ser distribuído em 3 línguas por esses professores que aqui vieram. Então, veja a seriedade desse encontro, que foi muito importante. Eu também lá estive presente na condição de aluno de graduação, hein? E fato que considero até hoje um privilégio, né, ter estado lá. Nas aulas, eu costumava dizer que os professores mais antigos aqui falam muito desse congresso, mas eu também estive lá, né? Eu omiti que eu tinha estado. Bom, mas isso é só brincadeira, né? Bom, já que já estamos falando da memória, eu vou lembrar 2 contribuições da maior relevância para a cidade de São Paulo, feita pelos professores do Departamento de Geografia. A primeira se deu por ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo, que foi em 1954. O professor Lupiano se lembra bem, né? Dos festejos do 4º centenário. Então, o que os geógrafos fizeram? O professor Haroldo Azevedo, 4 anos antes, em 52, 4 anos, não, 2 anos antes, né? Ele reuniu os professores e disse: olha, nós temos que participar dessa celebração. E o que nós podemos fazer? É fazer um estudo sobre a cidade. E reuniu os professores e liderou esse trabalho intelectual importante e foi, a bom termo, realizou um trabalho. Foram 16 convocados para fazer o trabalho. Veja que presente a cidade de São Paulo, feita pelos geógrafos daquele tempo, né? Eu costumo dizer para alfinetar os historiadores que eles não fizeram uma coisa igual, mas isso é só uma rivalidade entre amigos, né? Mas houve 3 historiadores convidados que participaram dessa obra, que foram os professores Raul de Andrade Silva, que apresentou um capítulo sobre São Paulo na era colonial, o professor Odilon Nogueira de Matos, acho que você conheceu, né? Que fez um estudo sobre São Paulo no século XIX, e a professora Emília Viotti, que foi docente do Departamento de História, que depois foi caçada pelo golpe militar. Então, esses 3 historiadores participaram, deram sua contribuição nesse importante trabalho aqui, né? E devo dizer que o trabalho, nos anos 70, durante a elaboração do projeto do metrô, ele foi consultado. Principalmente o capítulo feito pelo Aziz Absaber, porque eles precisavam conhecer o subsolo de São Paulo, né? E o sítio urbano. Então, o trabalho foi útil nesse momento, né?
E essa tradição nós mantivemos. A segunda contribuição semelhante a essa foi feita agora, quando se comemorou 450 anos da cidade de São Paulo, 2004, né? E se fez, então, este trabalho em 4 volumes. As Geografias de São Paulo. A professora a Rita de Cássia foi uma das apresentou um capítulo aqui. Todos nós trabalhamos para fazer esse trabalho, esse capítulo que publicamos, e foi também um trabalho sob a coordenação da professora Ana Fania Alexandre Carlos e Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Bom, eu acho que é assim que se trabalha seriamente. E agora, falando um pouco sobre tudo que aconteceu este ano, eu acho que não é com essas atitudes, assim, com atitudes de violência, com invasão de sala de aula, com carteiraço, com pichação de paredes, com frases vulgares. Não é assim que se constrói, né? Eu acho que se constrói assim. Esse é o mundo fazendo algum trabalho sério que fique como contribuição. Agora, isso dá trabalho, hein? Mas isso é assim que se deve fazer. Agora, fazendo um outro parênteses, eu quero mostrar que o Congresso Internacional de Geografia foi objeto de o selo, o Correio Brasileiro emitiu um selo. Veja o prestígio que tinha a geografia. Está aqui uma cópia. Eu sou um dos únicos que ainda tem esse selo do Correio Brasileiro, comemorativo do Congresso Internacional, como foi importante, né? E também, no encerramento, foi tudo no Rio de Janeiro, a capital naquela época era o Rio de Janeiro, no encerramento esteve presente o presidente da República, que era Juscelino Kubitschek. Ele esteve lá presente. Então, para ter uma ideia da relevância desse encontro, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a Faculdade de Filosofia, a importância da Faculdade de Filosofia, a inserção da geografia na faculdade, né? E depois encerrar. A antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ela foi criada junto com a Universidade de São Paulo, como todos sabem, né? Repetindo, como objetivo de ser o centro por excelência das humanidades. Ou seja, filosofia, história, geografia, ciências sociais, letras e literatura, né? Diferentemente de outras escolas que já existiam antes da criação da universidade, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, a Politécnica, a Escola de Odontologia, a Escola de Agronomia, etc., que tinham a função de formar profissionais, geralmente profissionais liberais, a Faculdade de Filosofia tinha como finalidade cultivar, não era de formar liberais, profissionais necessariamente, era de cultivar o conhecimento desinteressado, estimular os estudos humanísticos e a reflexão filosófica, as artes e as letras. Ela não deveria necessariamente, como eu disse, preparar profissionais e cientistas, mas sim o erudito, o pensador. Insisto em afirmar que os conhecimentos humanísticos estão na base de qualquer pesquisa, porque nenhuma investigação pode ser feita sem um saber amplo que lhe dê suporte. Isso é o que nós fazemos aqui. A nossa escola assumiu, desde o início, um perfil absolutamente próprio no meio universitário do país, mantendo até hoje a sua identidade. Essa é a nossa força. E por isso somos respeitados. E atraímos muitos, já diplomados em outras escolas, continuamos atraindo, que nos procuram para aqui completar os seus conhecimentos e aprimorar a sua formação. O ensino, a pesquisa, o pensamento crítico, aliados à prática do debate amplo e da interdisciplinaridade, tornaram a Faculdade de Filosofia uma instituição singular e altamente conceituada na capital, no país e no exterior. Vamos ser um pouco ter falsa modéstia e afirmar isso sim que eu estou afirmando aqui. Nossa escola é altamente, tem uma imagem muito boa. Passo agora a lhes contar um fato que ocorreu na década de 70, que acho que a geração de hoje não conhece, e que não pode ser esquecido, porque foi muito importante na história da nossa faculdade. Naquela época, em pleno regime militar, se aprovou uma infeliz reforma do ensino básico, né, e médio, que era copiada de modelos norte-americanos, que pretendeu introduzir no sistema escolar, nos níveis fundamental e médio, uma disciplina mal definida, rotulada de estudos sociais, em substituição à história, à geografia, às ciências sociais e à filosofia. Imagine. E criou também,
para a formação desses professores as chamadas licenciaturas curtas, que eram 3 semestres. 1 ano e meio se formavam os professores de estudos sociais. Ora, isso significava, equivaleria a um enorme retrocesso no ensino dessas todas as disciplinas e não poderia se consumar, sob pena de produzir um irreparável dano para o ensino de humanidades. Imagine, né? A Faculdade de Filosofia da USP, sob a direção do professor Eurípides Simões de Paula, que é um nome que tem que ser sempre lembrado, era historiador, né? Foi 4 vezes diretor da faculdade. Ele iniciou uma campanha que logo empolgaria todo o país em defesa do ensino dessas disciplinas das humanidades e constituiu uma comissão formada dos professores importantes da faculdade. Eu estava, mas é só o meu nome não conta para eu poder falar, né? Os professores eram os professores Eduardo de Oliveira França, Pasquale Petrone, Antônio Cândido de Melo Souza, José Carlos Garbulho, Eunice Ribeiro Duran e Marilena Chauí. Essa comissão elaborou um documento que é esse que está aqui na minha mão, publicado em 1977, chamado Informe Crítico, que faz a defesa veemente das ciências humanas e condena esse aviltamento que se pretendia fazer naquele momento, né? Fizemos palestras, demos entrevistas, corremos o país todo fazendo o nosso trabalho em defesa das ciências humanas, né? E distribuindo esse documento, que eu trouxe aqui um exemplar só para que vocês vejam que ele está aí nas bibliotecas, né? Depois de muita luta, infelizmente a ameaça foi afastada, os estudos sociais e as licenciaturas curtas entraram em declínio e se desprestigiaram. E ficamos todos muito felizes com isso, né? A Faculdade de Filosofia da USP, nossa faculdade, mais uma vez cumpria a missão para a qual tinha sido criada. Agora, voltando, para encerrar, a falar da geografia, né? A geografia ocupa-se o quê? Da ecosfera, o que nós chamamos de ecosfera. Isto é, o meio ambiente nos seus 5 componentes. A atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, a biosfera e a antroposfera. Esta última, a antroposfera, ou seja, a comunidade humana, atua sobre as demais, sobre o quadro natural, né? Para dela tirar os recursos indispensáveis à sua própria sobrevivência. Acontece que esse é um processo interativo que pode provocar uma ação de retorno, às vezes nociva, né? Por exemplo, tanto mais rigorosa quanto maior for a escala de intervenção. E em todos os fenômenos da natureza devem ser analisados dentro dessa perspectiva, né? Eis porque a defesa do meio ambiente ganhou dimensões planetárias, né? E ao mesmo tempo mostra um instrumento de aproximação entre os homens, no sentido de se construir uma política global de proteção à natureza, a qual nada mais é essa política do que uma estratégia de sobrevivência, né? Bom, a geografia se faz presente nesse grandioso projeto, né, em defesa da natureza, né? Em todas as importantes questões ambientais, como escassez de água, desertificação, desmatamento, mudança climática, etc., a contribuição da geografia ganha cada vez maior relevância. Independente de ser eu membro do Departamento de Geografia, eu agora digo a todos os que fazem parte da nossa faculdade, né? E, para terminar, dou os meus parabéns a todos vocês por terem escolhido a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Fizeram a opção certa e terão um belo futuro com a condição de trabalharem e estudarem com muito empenho e seriedade. Muito obrigado. Não, breve. Obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecê-los pelas exposições e especialmente ao professor Upiano, que foi bastante incisivo sobre a situação pela qual nós passamos e, de certa forma, ainda temos passado. Gostaria de fazer um breve comentário. Meu falecido avô foi aluno da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, como cresci ao lado dele, ele sempre me contava muitas histórias sobre a época em que foi aluno, das aulas com professores renomados como Miguel Reale, o Gofredo da Silva Teles.
e foi um grande responsável pelo meu interesse em estudar aqui. Tal como o aluno da professora Fraia, eu compartilho hoje a triste constatação de que mais difícil do que entrar aqui é concluir a graduação, não só pela densidade do que estudamos aqui, mas principalmente pela necessidade de lutar pelo direito já, em tese, garantido de estudar. Então, esse convívio intelectual que tanto se estima e se busca, constantemente dá espaço a situações de agressão verbal e, em mais raros momentos, até física, por conta de desavenças ideológicas e até quando determinados alunos se colocam contrariamente ao que está estabelecido. E coloco, se for possível, uma pergunta ao senhor. Dentro desse ambiente que, infelizmente, tem se consolidado nos últimos anos aqui, como o professor José colocou, a melhor forma de lutar é pela produção do conhecimento. E como, então, nessa posição em que, pelo menos eu me encontro, de aluno de graduação, que mecanismos, além da Assembleia, que hoje é tão desvirtuada, nós temos junto aos professores para construir essa luta pelo desenvolvimento do conhecimento? Que a gente já acho que vamos fechar algumas perguntas só, umas 5 perguntas no máximo. Então vamos lá, Akira. Oi, professores. Boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui. Durante a greve eu fui uma das frentes que defendeu que o cadeiraço era um problema democrático, um problema de a tomada de um grupo, a posição de um grupo sobre uma maioria. Seria no sentido de uma minoria ou uma parcela, que eu não sei quantificar numericamente de quantos, mas o pedaço de um todo dominando um todo, a opinião, ou pelo menos dificultando a construção de uma oposição. E para mim isso fere não só princípios mais gerais, como a democracia e a república no sentido disso tudo, da universidade ser pública, ser uma coisa de todos, e que nós, como alunos, também devemos a cada cidadão que paga imposto, a gente deve um compromisso com eles. E com nós mesmos, foi o que o professor Piano falou, a gente pode ter sim ambições individuais, sem nunca tirar da frente o horizonte de responsabilidade pública com o investimento que estão se fazendo na gente. Por um outro lado, eu sempre ficava me questionando a dualidade, ou pelo menos duas esferas diferentes, que é a construção científica, ou, talvez na minha inocência, e a prática empírica. A diferença entre uma construção científica e uma possível, com todas as aspas no termo, engenharia social. Muitos jovens, e eu me enquadro neles, querem mudar o mundo, têm um romantismo de mudar o mundo. E talvez a ciência, talvez o estudo da ciência esteja aqui para fechar nosso horizonte, cortar nossas asinhas e falar assim, calma, o máximo que vocês vão fazer é olhar um pequeno feixe. E essa angústia gera uma praxis muito tumultuada, muito apressada. Uma geração como a nossa, que é uma geração, como já ouvi um termo, miojo, você coloca que é tudo feito em 3 minutos, a gente também, às vezes, corre o risco de fazer uma praxis muito apressada. Isso tudo que eu falei é para abraçar uma dificuldade que nós, estudantes, temos de tentar lutar de outra forma que não pela greve, de outra forma que seja criativa, uma forma nova, que eu não tenho resposta, e por isso que eu estou pedindo a vocês que dê uma luz, ou que dê alguma coisa, como se lutar
por alguma coisa que, para a gente, essa questão da greve já foi tão maquinizada, já está enrustida na nossa tradição de aluno. E como abrir novas frentes de luta que não seja só pelo trabalho científico, mas sim por uma praxis mais empírica. Obrigado, e desculpa se me estendi. Eu achei as duas questões. Eu vou fazer como nos debates da Globo, né? São duas questões muito importantes, interessantes. E temo que a resposta que eu vou dar vai ser também no mesmo padrão. Porque justamente são questões mais densas que aquilo que seria possível dizer em pouco tempo. Mas eu diria o seguinte: em primeiro lugar, numa faculdade como a nossa, não se pode imaginar que um curso de graduação lhe dê uma formação que seja madura com relação a qualquer campo do conhecimento. Isso talvez possa acontecer com outros campos, como, não vou falar ciências da natureza, não sei, matemática talvez não, é? Mas outros campos sim, né? Imagine, por exemplo, um curso de 4 anos não forma um filósofo. Um curso de 4 anos não forma um historiador. Então, qual é a saída? A saída é formar as cabeças que sejam capazes depois de continuar a sua formação, seja em termos institucionais, seja por conta própria, seja nas quebradas da vida. Mas nessa perspectiva, muita coisa teria que mudar. Por exemplo, no caso da história, eu acho que a preocupação maior, eu vou falar da história, mas há adaptações que possam ser feitas para outras áreas. Eu acho que os cursos de conteúdo não são formadores, a não ser dentro de uma certa perspectiva que já exige uma formação prévia. Por isso, nos últimos 20 anos de atividade, quer dizer, o que eu faço depois não conta como atividade, mas quando a minha validade acadêmica expirou, eu passei a ser tratado como inativo. Então, nos últimos 20 anos, antes da validade expirar, formar as cabeças, para inclusive evitar que alguém fizesse as cabeças em vez de formá-las. Né? Isso por quê? Porque ler é uma forma de pensar. Se a gente não for analfabeto funcional, ler é recuperar a formação e desenvolvimento de um pensamento. Mesmo que seja um texto puramente descritivo, há um pensamento, nem que seja em germe. E no caso dos textos, vamos dizer, acadêmicos, aprender a ler é aprender a pensar. Né? Então, essa foi a perspectiva, vamos dizer, inicial. Mas a segunda perspectiva era de que ensinar história ou aprender história só pode ser ensinar a fazer história e ensinar e aprender a fazer história. Isto é, ao contrário de certos campos do conhecimento em que você tem uma espécie de universo pré-definido, que pode naturalmente ser permanentemente ampliado, corrigido, substituído, reciclado, seja lá o que for, não existe isso para a história. Um dos grandes reitores da universidade, que foi, eu só me lembro do apelido dele, o Totó, que significa o Antônio, o médico, o grande médico, que foi reitor na década de 50, enfim. E foi um dos fundadores da FAPESP também. Totó é Antônio, tudo bem. Ele dizia, toda vez que eu viajo para o exterior principalmente, eu fico procurando livros que sejam manuais, capazes de me dar uma visão de horizonte de uma certa disciplina. Então, isso acontece com a geografia, acontece com a biologia, com a genética, etc. e tal. Nunca encontrei nada semelhante para a história. Né? E é claro que as tais histórias universais, que hoje não estão mais na moda, não serviriam
para fornecer aquele manual, porque ele queria, como no caso dos manuais de genética, que você tivesse não só o desenho do território da disciplina, mas também os dados fundamentais da prática dessa disciplina, de caráter metodológico, o referencial, as grandes teorias, etc. Não existe para a história. Por que não existe para a história? Porque a história é uma forma de leitura. Então, juntando as duas coisas, ensinar a ler é também ensinar a ler historicamente. Portanto, é ensinar a história. Não é? E que só pode ser ensinar a fazer. Portanto, no fazer. E aí as duas coisas se juntam. Quer dizer, a gente parte, inclusive, daquele degrau inicial, que é o empírico. Isto é, que é o dado que eu transformo em informação, que aí então eu vou elaborar como conhecimento. Essa é uma medida. A outra é a seguinte: jamais eu permiti que meus orientandos, de mestrado ou doutorado, escrevessem capítulos teóricos nas suas teses e dissertações. Não tem sentido. Porque a teoria e o método, quando são importantes, tem que estar em ação. É a prática deles que dá sentido. Quando, no fim de carreira, não se tiver mais o que fazer, aí eu posso elaborar teorias e propor novos métodos. Mas não um iniciante, um mestrando, que faz um capítulo teórico, que está fazendo é um trabalho de patchwork. Não mais que isso. E o mais interessante é que, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com o que vem a seguir. Né? Ao passo que, nesta visão prática do ensinar a fazer, isto é, do instrumentalizar a cabeça para a prática daquelas disciplinas, para o pensamento daquelas disciplinas que possa ser aplicado à prática, essa articulação com teoria e método pode ser fecunda. Né? Então, eu acho que há, sim, certas saídas, mas elas são extremamente difíceis de serem institucionalizadas. Eu só tenho, no departamento de História, só conheço uma pessoa que também faz o que eu faço. Essa pessoa foi minha aluna, minha mulher. Gostou. Mas e o que é mais interessante é o seguinte, que às vezes os alunos até estranham. Porque eu começo, inclusive, dizendo o seguinte: até na pós-graduação é a mesma coisa. Naturalmente, as coisas são sempre direcionadas, mas o trabalho é um trabalho de leitura, e, sobretudo, então, de leitura histórica. E eu começo dizendo o seguinte: eu vou pressupor que vocês não sabem ler. E tem gente que sai da sala dizendo: eu sei sim, não estou aqui para perder meu tempo. E tem gente que faz depois 4, 5 vezes a mesma disciplina em condições diferentes. Né? Portanto, eu acho que há possibilidade, mas não se trata de mudar currículo, mudar regulamento, se trata de instilar, gota a gota, novos comportamentos. Bom, eu acho que talvez eu tenha respondido as duas questões. Alguma coisa ficou faltando que vocês queriam que... Diga. Não precisa gravar? Fala. Professor, desculpa perguntar de novo para o senhor. Eu entendo muito essa dificuldade, eu ainda sofro dessa dificuldade de problema de leitura, problema de conseguir entender o que eu estou lendo, né? Mas e o não, a parte do espaço social, que não é só acadêmica, sabe? A parte do convívio, do banquete que a gente tem nos intervalos de aula, nos corredores. É essa prática que eu queria externalizar da teoria. Como é que a gente aplica como é que a gente produz uma sociedade diferente? Ou como é que a gente produz mecanismos que consigam mudar mesmo isso, ou processos sociais que consigam mudar isso, não só descrever ou relatar ou ver esses processos, mas como é que a gente consegue catalisar a história? Vamos fazer só para a gente não se perder.
Vamos fazer só. Você quer pegar carona nisso aí? Que tem mais. É? É pegar carona nessa questão. Então vamos fazer. Mas aí a gente deixa então o ponto questão aqui, tem uma segunda rodada aqui. Meu nome é Sérgio, eu faço doutorado aqui e fiz sociais aqui na graduação, né? E eu tô aqui tomando uma iniciativa de responder uma pergunta que foi feita por Piano. Não, é continuidade, continuidade do que ele colocou, né? Porque eu trabalhei como consultor da Unesco no IFAM, para patrimônio imaterial, e a coisa mais relevante que eu tive lá foi o que o Piano colocou. E a minha iniciativa, pela formação que eu tive aqui nessa casa, era de colocar em prática a teoria que nunca me trouxe um manual, né? A teoria que me permitia um método para me aproximar mais da cultura imaterial, que eu tinha que produzir um relatório, uma avaliação para o IFAM, que não deu em nada, mas, ao mesmo tempo, me deu acesso à burocracia que estava sendo produzida e que me permitiu levar os pichadores para Berlim, pichar uma igreja lá. Mas, quando eles foram pichar, eles estavam tendo aula com um bom professor, que sou eu mesmo, que passou para eles o Além do Bem e do Mal do Nietzsche, e foi a insígnia que eles fizeram, né, como reação à posição da Igreja Católica, do Papa, né, na época, e com o nazismo. Enfim, eu acho que essa casa tem muito a ensinar, né? Mas eu não vou responder primeiro, porque eu teria que juntar os cacos dos meus pensamentos, que vocês fragmentaram alguma coisa. Segundo lugar, porque eu acho que não há resposta. Aqui, no fundo, vocês estariam perguntando como é que se faz história agora com um H maiúsculo. Isto é, não como se faz, não como se produz o conhecimento histórico, mas como se produz o processo histórico. Como que eu intervenho no processo histórico? É uma outra questão, são duas questões completamente diferentes. Eu estava falando da primeira e não quero dizer que elas estejam desligadas. Mas eu diria que o encaminhamento delas é completamente diferente. A única coisa que articularia as duas, e que nem sempre essa faculdade tem provido, e ela começou para isso, é a formação do espírito crítico. Não é suficiente para você mudar o sistema, mas já é um bom passo, entende? Mas são duas questões completamente diferentes. Eu só não entendi a referência a que houve um boato que o professor Aziz tinha morrido durante uma viagem. Isso eu não conheço, esse boato. O que é isso aí? Que ele tinha? Que ele teria, dois professores dele de geografia lhe contaram que o Aziz Absaber teria desaparecido 2 vezes e que a família já teria até dado ele como desaparecido. Não, eu acho que isso é lenda, não chegou ao meu conhecimento, né? Ele trabalhava, viajava pelo país todo, nós adorávamos as aulas de campo dele, porque eu fui aluno dele, depois fui colega, né? Mas, naturalmente, isso aí faz parte, acho que, do folclore, da memória dele, mas não é fato, né? Nunca houve isso. Obrigada. Adriano, eu também tenho uma pergunta depois. Só um pouquinho. Pronto, agora eu vou. Pelo menos é água. Obrigado. Agradeço muito todas as exposições, muito interessantes. Eu gostaria de perguntar ao professor Willy Boll a respeito da ideia de burrice, se você poderia elaborar o que definiria essa burrice.
se a burrice é uma falta de reflexividade em termos de não se perceber em situação, se a burrice é apenas uma forma de isolamento, como poderia ser pensado a ideia de idiota dos gregos, né? Aquele que vive isolado, que só se percebe a si próprio, porque me parece uma questão muito sugestiva e eu gostaria de escutar em que termos é tematizada a burrice nesse romance. Eu também gostaria de pegar carona nessa questão, justamente em torno dessa noção de... Eu fiquei me perguntando se era burrice ou era tolice, né? Quer dizer, o tolo ou o burro, né? Porque eu acho que e eu queria te perguntar, na verdade, de onde... Quer dizer, esse argumento da tolice, né? Quer dizer, não sei, burrice, para mim era mais tolice. E aí são diferenças, né? Como que você, na sua interpretação do Döblin, vê essa origem dessa tolice? Quer dizer, é uma coisa historicamente construída ou é uma... A minha impressão é de que não é uma coisa, digamos, não é uma característica inata do indivíduo. Ele é um burro, ele tem falta de inteligência, né? Então era só um pouco isso. E o piano, eu gostaria de te perguntar sobre essa tua, enfim, nessa tua reflexão que você faz, né, sobre a própria faculdade de filosofia, onde você acha ou como você explica essa perda, digamos, se é que dá para falar assim, desse espaço de convivência? Quer dizer, onde você acha que, quer dizer, você consegue situar isso historicamente? Onde isso teria... Será que foi a mudança da Maria Antônia para cá? Será que foi a ditadura militar? As greves existem desde 72, você disse. Quer dizer, um pouco, se você puder um pouco exercer o seu ofício de historiador aqui para tentar localizar isso historicamente, né? E para o Conte, eu gostaria também, se possível, Conte, você chamou a atenção, realmente é muito impressionante quando você traz esse papel de destaque da geografia, enfim, para fora dos muros da universidade, para fora dos muros da cidade, né? Eu também gostaria de te fazer uma pergunta parecida, quer dizer, e a geografia hoje, ela é mais, quer dizer, pelo menos a geografia da USP, ela tem um outro papel. Claro que o próprio campus se complexificou, existem outros centros de produção do conhecimento geográfico no Brasil, né? Mas eu queria um pouco que você também, de alguma forma, tentasse situar isso. Quer dizer, esses geógrafos da USP, eles tinham, né, pelo que você mostra, quer dizer, né, enfim, antes da ditadura, talvez um papel, digamos, de uma interferência política muito mais ampla. Não sei, fico me perguntando aqui se você conseguiria também situar isso historicamente, né? A palavra francesa bêtise, ela pode ser traduzida, assim como a palavra alemã Dummheit, tanto por um termo quanto pelo outro. Eu gostaria só de esclarecer o seguinte: essa minha fala, esse meu retrospecto sobre Döblin, não tem nada a ver com o saber melhor de alguém que nasceu depois daquele tempo. Eu quero deixar isso bem claro. Eu gostaria de dizer isso com uma observação do próprio Musil, autor daquele ensaio. Cada um de nós tem os seus momentos de burrice ou de tolice. Agora, voltando daquele distante país, Alemanha, um pouco mais para perto e retomando uma pergunta que veio de você, que eu acho muito relevante. Como é que a gente constrói uma sociedade diferente? Este foi o lema do Fórum Social Mundial realizado em 2009 em Belém, na também distante Belém do Grão-Pará. Naquela ocasião, conheci um grupo de alunos e professores da periferia e de lá para cá tenho feito com eles um trabalho de teatro ensinando todos os romances de um escritor de lá, Dalcídio Jurandir, contemporâneo de Guimarães Rosa, mas não faz parte do cânone da literatura brasileira. Temos ensinado todos os romances que se passam na periferia
e que refletem sobre a condição das pessoas que vivem lá, periferia ou favela. Eu me pergunto se, porque a partir do próprio Musil e do comportamento do Franz Bibakov, a partir da atitude antagônica da burrice ou tolice, que é a arrogância, geralmente, não antagônica, complementar, senão há também um certo se-achismo no nosso meio acadêmico, no sentido de nós, universitários, acadêmicos, damos muito pouca importância à qualidade do ensino público no nível fundamental e médio. Enquanto a gente a todo momento lê relatos e incentivos do CNPq, da FAPESP, da CAPES, sobre o qual melhorar a nossa situação no ranking universitário internacional, isso é bem importante, eu acho. Só que eu não ouço nenhuma voz no espaço público brasileiro, e nós estamos discutindo sobre o espaço público. Gente, por que nós não criamos escolas fundamentais públicas em nível de excelência e escolas médias em nível de excelência? Quer dizer, que geração é essa? Eu me incluo todos nós aqui, e a geração de vocês mais jovens também. O que tem sido feito nesse sentido? Também vai ser uma resposta rápida, né? Mas eu diria o seguinte, é uma trajetória extremamente cheia de percalços. E eu acho que a coisa começa com aquele corte repentino que separa as ciências das humanidades de uma maneira, eu diria, extremamente violenta. Era certo que aquele esquema inicial não iria durar muito tempo. O esquema inicial era o seguinte: unir as escolas profissionais, porque elas faziam ciência aplicada, faziam mal ciência, mas faziam ciência aplicada, né? Mas o que estava faltando era produzir a ciência que devesse depois ser aplicada nas escolas profissionais. Então a Faculdade de Filosofia foi concebida para ser esse eixo de produção, não de conhecimento desinteressado, mas do investimento numa conta corrente. É isso que era a pesquisa que se chamava então pura. Melhor dizer hoje, pesquisa básica. Se tratava, portanto, de aprender a produzir conhecimento e fazer desse conhecimento um crédito que pudesse depois ser mobilizado. Mobilizado por quem? Então seria pelas unidades que formavam profissionais que não tinham a mesma obrigação de produzir conhecimento na mesma escala e na mesma amplitude, mas que tinham a necessidade de orientar para fins bem delimitados. Ora, isso deu certo no começo, mas à medida que a coisa foi crescendo, o próprio desenvolvimento das diversas áreas... Então, imaginem, por exemplo, como é que geologia ou química se sentia articulada às outras áreas de produção de conhecimento básico, né? Elas foram já se desmembrando. Então, nós temos a Alameda Glatt, por exemplo, que já começou a receber, antes mesmo da reforma posterior, que eu não me lembro exatamente quanto é que é, 1969, 70, mas antes disso já começou a haver um certo desmembramento, vamos chamar assim, de espontâneo. Mas o que ficou ainda tinha grande interesse, e mesmo se a gente limitasse ao que ainda hoje, de certa forma, é esta faculdade, havia efetiva integração, a começar pela integração espacial. A Maria Antônia era um eixo de circulação de gente interessante e de gente interessada, né? E de todas essas áreas, mais a faculdade a FAU, né, que ficava ali pertinho, e que frequentavam diariamente a Maria Antônia. As instalações começaram a ficar inadequadas,
Eu me lembro, por exemplo, de ter seminários de grego na escada, mas ninguém percebia isso, porque a coisa era tão interessante. E às vezes alguém atravessava a escada e parava para ouvir e comentava. Né? Então, isso significa que, efetivamente, desse ponto de vista, era a universidade, por excelência, como deveria ser. Mas eu não estou falando de um modelo que devesse ser aplicado até hoje. Segundo grande corte, né, foi a mudança da Maria Antônia para a cidade universitária. Foi uma tragédia. Uma tragédia sob todos os aspectos. Primeiro, o motivo, né? A ocupação militar, a morte, inclusive, de um estudante secundário. E depois a precariedade dos espaços que foram ocupados na cidade universitária. Né? Alguns provisoriamente ficaram nessa situação durante décadas. Mas o mal maior estava justamente na concepção do que era a cidade universitária, porque mesmo quando os espaços definitivos foram construídos segundo um modelo que eu acho perverso. É o modelo do gueto. O que a cidade universitária tem a ver com a cidade? Ela está inserida na cidade, mas não faz parte do tecido urbano. Do tecido vivo, quer dizer, do tecido das práticas do espaço. Né? Ela é um corpo estranho. Talvez um pouco menos agora, mas é um corpo estranho. E o que é pior é que, por exemplo, o CRUSP, durante muito tempo, inclusive nos anos de glória, 68, AI-5, invasão militar do quartel aqui próximo, etc. e tal, o CRUSP era efetivamente blindado com relação a tudo que não fosse a cidade universitária e os seus próprios interesses e o movimento estudantil. Inclusive, via-se com uma certa... um certo repúdio, por leve que fosse, invasão de gente da cidade. Né? É o modelo americano, que funciona por uma série de outras razões, porque o mal não está apenas em concentrar todas as instituições num único território, e aí eu dou a território o sentido de espaço delimitado, né? Espaço defendido, inclusive. Mas é que a própria disposição espacial não facilita, ao contrário, dificulta a integração. Quando nós saímos, a história já tinha vindo um pouquinho antes, mas quando nós saímos da Maria Antônia e viemos para cá, aquela integração de pessoas de áreas diversas começou a se transferir de uma maneira precaríssima, e por isso mesmo não durou muito tempo, para o banco. Porque no dia do pagamento recebia-se dinheiro. Né? Então todo mundo ia receber o seu dinheiro no Banco do Estado. Né? Então o banco passou a ser o espaço que a cidade universitária não fornecia. É só a gente imaginar aqui as distâncias. Então, quando eu falei do modelo do território, não significa que não seja possível, dentro desse modelo, ter um tipo de disposição de espaço que seja em função de necessidades e interesses humanos. Eu dou um exemplo nosso aqui. A PUC do Rio Grande do Sul. Que é um gosto circular por lá e passar de uma área para outra. Aqui a gente precisa ou ter carro, e com todos os problemas agora, não é? Da circulação e do estacionamento de carros e do roubo de carros, não é? E mesmo a condução, os ônibus, não resolvem as necessidades de quem não terá seu carro para empatar ainda o espaço aqui. E em terceiro, eu acho que já é o suficiente, né, para dizer por que então essa ideia de convivência foi ficando cada vez mais distante. Então agora são grupos específicos, de interesses específicos, que se reúnem, sei lá o quê, os que praticam esporte, os que fazem isso, ou fazem aquilo, mas não existe mais a integração, nem mesmo dentro da própria faculdade. A faculdade ainda é uma federação de departamentos.
Ainda bem que ninguém perguntou como resolver esse problema. Bem, a pergunta da professora Fraia. A questão da geografia, de onde você vê que esse protagonismo dos geógrafos, da USP em particular, além dos muros... Dá para falar isso ou não? Dá, sem dúvida, né? Para dar alguns exemplos concretos, por exemplo, o caso do professor Absaber teve um papel relevante durante a discussão do Código Florestal no Congresso Nacional. Ele deu vários depoimentos e dava informações muito boas sobre a questão de legislar sobre o meio ambiente florestal, né? Então isso é um exemplo do trabalho do geógrafo fora do ambiente estritamente acadêmico, mas num ambiente maior que interessa a toda a comunidade, né? Também, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco foi outro assunto que o geógrafo participou e continua participando na discussão desse problema, que é um problema, não é só regional, mas é um problema nacional, né? As consequências que isso pode trazer. Agora, o geógrafo, o papel dele é produzir conhecimento de qualidade, e que talvez o outro estudioso não tenha competência para isso, porque o geógrafo estuda o quadro natural. O quadro natural é integrado com a transformação nele realizada pela sociedade, né? Então, ele pode falar sobre esses temas e tem estado presente nessas discussões. Eu daria um outro exemplo dos anos 80. Aqui foi produzida na USP uma primeira tese sobre a ilha de calor na cidade de São Paulo, que hoje é um problema muito presente, né? A mudança climática, a ilha de calor, mas na escala local, né? E a geografia, a professora Magda Adelaide Lombardo, nossa colega, ela produziu o primeiro trabalho em toda a região tropical sobre uma grande área metropolitana e o clima, e a transformação do clima que acontece ali, em função dos mecanismos e dos processos, das massas de ar e da urbanização, da reflexão, da radiação de onda longa, da radiação de onda curta, etc. Tudo isso está muito explicitado nesse trabalho, que eu dou como um exemplo, né? Então, é nesse momento que o geógrafo realmente está presente, sem dúvida nenhuma, nessas grandes discussões, e esse é o seu papel, né? Eu não sei se é mais ou menos o que eu disse. É que, na verdade, eu estava falando mais do campo da presença dos geógrafos da USP. Quer dizer, pelo que você contou ali, anos 40, 50, antes da ditadura, você trouxe alguns exemplos de interferências explícitas, políticas muito amplas desses geógrafos, do Departamento de Geografia, nessas questões nacionais. Então, era isso. Mas eu acho que você já... Legal. Muito obrigado. Bom, eu acho que, enfim, dado o adiantado da hora, nós, então, encerraremos aqui, mas não sem antes realmente agradecer de coração pelas maravilhosas e inspiradoras exposições de vocês. Obrigada.